Difícil terminar a entrevista com você, viu? Sempre vem uma pergunta nova. Você citou num determinado momento, ainda existem lugares que temos lixão. Qual a Sim. opção ao lixão? A gente não pode mais ter lixão. Existe até uma iniciativa hoje do Ministério Público para autuar municípios e o próprio prefeito na sua candidatura para que fechem, acabem com os lixões e aí implementem iniciativas de economia circular com reciclagem e aterro sanitário controlado. Porque a gente ainda vai ter que ter o aterro sanitário controlado. Qual que é a diferença de um lixão para um aterro? O aterro ele faz tratamento de gases, porque quando eu enterro lixo eu tenho produção de gases, então ele queima os gases e ele coleta o chorume que aquele lixo em decomposição gera, né? Um líquido que escorre. Então ele tem coleta e tratamento de água, líquidos e gases. E o lixão é jogado a céu aberto. Além de tudo, o aterro tem uma manta, ele recebe camadas de terra, de resíduos, e aí ele é coberto. Não é ainda a melhor solução, mas é a transição. O ideal seria termos já termoelétricas queimando o nosso lixo e termos iniciativas de reciclagem cada vez mais. Você sabe que de 1 quilo que a gente gera por dia, 900 gramas são reciclados. Nem 100 gramas do seu dia a dia seria rejeito. Então, se a gente trabalhar a conscientização, o nosso lixo, o nosso volume de lixo reduziria já significativamente o problema das grandes cidades. Em São Paulo, que é a maior cidade do país, como é que está isso? Nossa, São Paulo a gente tem um cenário misto. A cidade é uma das maiores cidades do Brasil. A geração é muito alta. Então, nós já temos movimentos aqui até de consórcios, querendo pegar o lixo, trabalhando alguns projetos, sim, mas a gente ainda tem os dois. A gente já tem aterro, mas a gente ainda tem alguns lixões, principalmente próximos a essas comunidades mais populosas que a gente tem. A gente tem um muito grande aqui na Marginal, já na entrada de São Paulo, mas tem um movimento para desativá-lo. Não é da noite para o dia. Mas a gente tem muitos aspectos que São Paulo tem que outras cidades não têm, que é o grande volume de geração. Mas a gente já tem várias soluções aqui, diferentes das cidades mais do interiores, que ficam mais isoladas e aí acabam tendo que resolver o seu conflito sozinha. E a organização em consórcio, quando eu junto várias cidades para discutir o mesmo problema, que é como São Paulo já está fazendo, principalmente com o ABC aqui, aí fica um pouco mais fácil, porque aí eu tenho investimento de pelo menos 4 cidades organizadas e aí eu tenho várias finalidades. E uma delas já é destinar essa parte do resíduo urbano para a queima. Só que a gente não tem só o resíduo urbano, tá? A gente tem o resíduo da construção civil, a gente tem o resíduo classe D, que é um resíduo da saúde. E esse eu não posso descartar. Esse ele merece ser incinerado. E aí, ó, São Paulo tá nota 10, porque o resíduo da saúde, inclusive grande parcela é pública, a prefeitura assume esse passivo e ela faz essa destinação correta. Então eu tenho vários cenários aqui dentro de São Paulo, um melhor do que o outro, um pouco diferente do outro, mas eu tenho vários tipos e características de resíduos. E aí você vê que o da saúde ele merece uma atenção, porque ele pode ser vetores para outras doenças. Então aqui a gente tem uma gestão muito bem equalizada do resíduo da saúde. E aí a gente tem outros resíduos, né? A gente tem problemas com resíduos até, eu falo que até morrer dá trabalho. Porque os grandes cemitérios também são uma grande pauta de discussão e São Paulo está nessa pauta também de discussão. O que pequenas cidades têm mais problema ainda, porque não consegue pelo volume fazer boas soluções. E aí, às vezes, o grande volume ele dá vazão aí para soluções mais rápidas, sabe? Não, já falei. Você colocou outra situação. A cremação, ela caminha para ser alguma coisa que ajude a natureza, é melhor, a partir do momento que a pessoa morreu, ela ser cremada do que ela ser enterrada? Eu também sou engenheira sanitária. Então, do ponto de vista acabou, sim, a cremação seria a melhor escolha. Mesmo ela tendo gases, emissão de gases poluentes, mas a gente consegue fazer um controle de gases mais assertivos, eu diria, eu diria que sim.
Mas tem muitas crenças por trás da cremação e muitos investimentos. Não é fácil você ter hoje um sistema que funcione, um crematório que funcione. E para ele se pagar, ele precisa de volume. Sim. Então, se a gente for olhar o passivo que os cemitérios causam, e é difícil você ver um cemitério novo vindo. São sempre os mesmos, né? E a gente tem uma questão religiosa por trás, porque os primeiros eles eram feitos no alto. Porque se acreditava que quanto mais alto, mais rápido chegava ao reino dos céus. E aí, o que está no alto, né? Quem que está lá no alto? Eles estão em locais mais altos, mais presentes, mas eles também encontram partes mais rochosas e aí eles estão perto a cabeceiras de águas. E a gente já teve águas com presença de gordura humana, águas para abastecimento com gordura humana. Com particularidades que a gente consegue, né, resumir, presença de nitrato, nitrito e aí vai. E aí o que é isso? Então assim, hoje se você for olhar para esse assunto, você tem que olhar ele como uma indústria, aonde tem que ter tratamento de líquidos e de gases. Além de tudo, a gente tem uma lei que a gente não deve mexer depois de 5 anos naquilo que foi ali depositado. Por quê? Porque o corpo é 90% formado por líquidos. Então ele tem uma decomposição. Existe um projeto em andamento hoje que eles fazem um outro processo que a gente nem conhece. Eu até brinco que eu falo que eu estou gostando, que é a decomposição desse material vir a virar uma árvore, por exemplo. E aí você tem uma floresta, entendeu? Aquele material, ele está dentro de uma cápsula. E aí essa cápsula vai gerar ali, coloca mais adição de algumas coisas, e aí você tem florestas. O que acontece? Aqueles campos abertos, né, vazios, sem nada, ou os que são no chão, ou aquele outro modelo também. Então, assim, para tentar trazer também um ganho ali. Mas é um assunto muito complexo que é do poder público. Vai dar polêmica. Vai dar polêmica. E eu tô vendo uma eternidade nas árvores. É isso. Que coisa.